Nós estamos no módulo 7 do Apocalipse, o Deus Trino. Fizemos uma explanação sobre a presença de Deus na Nova Jerusalém. E agora, nessa segunda parte do Deus Trino, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento acerca da atuação do Deus de Israel, do Deus Trino, em suas diferentes pessoas. Vamos iniciar a humilhação do Filho de Deus, como ele se humilhou e em que condição ele foi exaltado. Os papéis da Trindade, tanto a obra da criação quanto a obra da redenção, foram realizadas por meio de uma divisão de tarefas entre cada uma destas pessoas da Trindade. Há uma lição muito profunda que vem para nós a partir às vezes nós não percebemos esta necessidade. No entanto, quando nós olhamos para essa condição de termos de trabalhar um com os outros, nós percebemos que temos que aprender a confiar uns nos outros. Caso contrário, não seríamos capazes. As pessoas têm dificuldade de trabalhar uma com as outras porque elas não confiam na capacitação que a outra pessoa tem. Deixe-me colocar um exemplo da seguinte forma. Digamos que você precise de um vendedor. E digamos que você precisa de um vendedor para vender para esta empresa. Você encontra um vendedor e diz assim para ele: olha, eu quero vender esse objeto para aquela empresa e tudo que eu preciso que você me faça é ir até lá, marcar uma agenda para eu apresentar o produto. O que você está fazendo? Você está atropelando este vendedor. Você não está olhando para o que determinou o comportamento desse vendedor. Se ele fizer exatamente como você diz, ir até lá, agendar, você for, apresentar e tudo der errado, e você voltar a esse vendedor, ele vai dizer: deu errado porque nós não estudamos o perfil da pessoa a quem íamos entregar o produto. Eu teria feito isso. Mas como você atropelou aquele vendedor, ele não conseguiu. Quando a mãe vai educar o filho, ela educa. Quando o pai vai educar o filho, a mãe intervém e diz que o pai não pode fazer do jeito que ele está fazendo. Então nós vamos subtraindo um dos outros a competência, porque nós não confiamos em todas as esferas. Na esfera familiar, na esfera comercial, na esfera empregatícia, na esfera dos relacionamentos entre amigos, tudo isso causa um transtorno muito grande. Então, quando nós olhamos para a Trindade e vemos a operação baseada em uma divisão de tarefas, nós percebemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operaram em harmonia, cada um deles realizando a obra que lhes era pertinente. Vamos começar com Deus, o Pai. Nós vimos que o Pai nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este comunica o Pai para nós. Como ela se aplica na nossa dimensão de compreensão. Você se lembra que havia a eternidade passada, nós temos a linha do tempo como nós a conhecemos e teremos a eternidade futura? Pessoas numa mesma substância. Agora imagine essas três pessoas na eternidade passada
uma delas permanecendo aqui e duas subindo a superfície. Então nós teríamos duas pessoas na superfície, uma pessoa na eternidade passada e estas duas pessoas comunicando quem esta pessoa é. Só que como há um impedimento para a criatura chegar nessa pessoa, ela se torna uma pessoa oculta aos nossos olhos. Agora, presta atenção, porque quando você vai encaixando a palavra de Deus, você vai percebendo como ela trabalha conosco. De novo, nós temos essa situação. Aqui a linha do tempo. Essa linha do tempo da parte de cima é o tempo Cronos, como nós conhecemos. O Deus Pai está nesta linha do tempo, no eterno. O Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão trabalhando na superfície, na criação e na redenção. Ok. Agora, observa aqui. Isso aqui, se é ao escuro, Deus vive em um ambiente altamente escuro, onde a criatura não consegue enxergar o tipo de luz que existe aqui, porque é um tipo de luz completamente diferente da luz como nós a conhecemos. Ok, se aqui é um lugar escuro, como é que era o santo? Havia um véu e não havia luz lá dentro. E lá dentro estava a Arca da Aliança e lá dentro estava dois querubins. Capte a visão. Olha o que nós estamos falando. Porque se nós não entendermos isto, não temos dificuldade de entendermos o relacionamento com Deus. Aqui está o tabernáculo. Aqui está a peça interna do tabernáculo. Aqui está o Santo dos Santos. Este lugar tinha um véu. Aqui tinha a Arca da Aliança. Quando alguém entra aqui dentro a luz desse lugar é o candelabro. Mas aqui dentro não tem candelabro. Então aqui é completamente escuro. E a Bíblia diz que nesta escuridão Deus falava no meio dos querubins. Agora, o Espírito fica em um lugar em que é completamente escuro. E como é que você reproduz esse lugar? Fechando os seus olhos. Por que se fala que quando oramos devemos fechar os nossos olhos? Não é uma questão tão somente os nossos olhos, porque é uma forma de nos colocarmos na presença do Deus que está no escuro, no lugar invisível, no lugar que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Então, se Deus está nessa condição, nós temos a eternidade aqui, Deus no lugar escuro, aqui as coisas criadas. Qual é o papel de Deus na criação? Dar a diretriz e expor a visão. Deus não, o Pai é dar forma, é dar visão de como seria o universo, de dar a diretriz de como deveria ser criado o universo. E na obra da redenção, qual é o papel do Pai? Se na obra da criação o Pai dá a diretriz, na obra da redenção ele dá a exigência. Para ser salvo, alguém tem que ser perfeito e a justiça tem que ser aplicada de forma perfeita. O único graça mediante a fé, não por obra, para que ninguém se glorie dela. Deus coloca a diretriz para a criação e Deus coloca a exigência para a salvação. Deus o Pai coloca a diretriz para a criação e Deus o Pai coloca a exigência para a salvação. Qual é o papel de Jesus? As leis naturais. Ele detalha o cronograma da criação. Os céus e a terra foram criados em 6 dias. 6 dias. No 7º, Deus descansa da sua obra. Do 1º dia até o 6º dia,
Se formos levar em conta a teoria do Big Bang, foram 13 bilhões e meio de anos entre o primeiro dia e o sexto dia. O Senhor encadeia as etapas da criação. Uma vez que o universo está criado e o homem falha e cai em pecado, o Senhor se apresenta voluntariamente para corrigir esta injustiça. Ele vem para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguindo as diretrizes. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é definir as responsabilidades e o papel de cada criatura, operando por eventos criadores. Haja luz, o Espírito forma a luz. Haja separação entre águas e águas, o Espírito forma esta separação. Haja ervas verdes que deem semente, árvores que deem realidade. Então o Espírito Santo é aquele que pairava sobre as águas em Gênesis capítulo 2 e foi dando forma ao universo como nós o conhecemos. E na redenção, o papel do Espírito Santo é executar perfeitamente a justiça de Deus em cada um de nós. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, individualidade, os propósitos divinos do Senhor. De forma que nós podemos entender os papéis de cada um na Trindade. O Senhor detalha o cronograma em que tudo deverá ser feito, a se apresentando voluntariamente para salvar o homem, e o Espírito, coisa criada. Então aqui nós temos os papéis da criação. E agora que nós entendemos os papéis da criação, e eu sei que alguém aqui fez a pergunta sobre ministração, é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O foco não é nós. O foco é o que Deus é e o que Deus faz. Este é o foco desta ministração. Nós temos que entender que o povo que conhece o seu Deus realiza proeza. Centrismo tão violento, tão forte, que quando a gente olha para o outro, a gente não enxerga o outro, a gente quer enxergar a nós, quer saber de nós, da nossa vida, da nossa maneira de ser. Entenda uma coisa, as nossas obras diante de Deus são trapos de imundícia. Se o Senhor não nos perdoar, nós valemos menos do que esquerda, não vale nada diante de Deus. Então, se nós queremos entender o nosso papel na criação, nós temos que olhar para o nosso Senhor, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador, para o Messias, para a obra de Deus. Nós temos que gastar tempo conhecendo o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e para nós. O mundo está sendo conduzido para as mãos da besta, e a besta vai controlar toda a humanidade. E o Senhor, para evitar que a besta chegue a esse domínio absoluto, se você está numa empresa, você tem que olhar para o dono da empresa e ver para o lado que ele está indo, para que você possa segui-lo. Se você fica olhando para si, você fica cego para quem Deus é, para o que Deus faz, e aí você fica enfraquecido, porque o tempo todo você passa você estava dormindo, passou a noite inteira dormindo, e o universo estava acontecendo sem a sua participação ativa nele. Então, quando nós entramos no estudo da palavra de Deus, nós temos que prestar muita atenção para qual é o objeto desse estudo. E o objeto desse estudo é o Deus Trino. Então, nós estamos conhecendo quem é esse Deus Trino, o que ele faz, o que ele fez e por que ele faz. Jesus, o centro da criação. Jesus havia dito: se você examina as Escrituras para querer ter nela a vida eterna, são as Escrituras que falam de mim. Ou seja, você vem para a Bíblia para saber algo a seu respeito.
Mas quando você chega na Bíblia para saber algo a seu respeito, você diz que ele se apresenta como o sacerdote. Hebreus, capítulo 7, versículo 24. E eu vou abrir a minha Bíblia para motivar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo os textos bíblicos, porque Hebreus capítulo 7, o versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele tem autoridade prescritiva. O sacerdote conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, conhece as nossas intenções, conhece os nossos propósitos mais profundos e ocultos, mas também conhece as profundezas de Deus. Ele se apresenta para nós como sumo sacerdote. Capítulo 1, 32. E se você encontrou primeiro do que eu, esteja curtindo essa live, mostrando que você está participando ativamente daquilo que eu estou expondo. Lucas, capítulo 1, versículo de número 32. Diz assim, acerca de Jesus: este será grande e será chamado Filho de Jesus, o Rei. Ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Deus, seu Pai. Jesus também se apresenta como profeta. Lucas 24, versículo 19. Lucas 24, versículo 19. E ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus, ele se apresenta como profeta. Ele tem autoridade que prescreve. Então ele se apresenta também como profeta. Atos, capítulo 10, verso 42. Se você encontrou, curta esta live. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E ele tem autoridade de juiz, autoridade impositiva. Ele declara quem vai para a vida eterna, quem vai para a morte eterna. Ele vai julgar toda a humanidade. Então nós temos Jesus como sumo sacerdote, como rei, como profeta e como juiz. Eu quero que vamos entender de uma maneira dinâmica a humilhação de Jesus e a necessidade dessa humilhação de uma maneira que talvez você não esteja habituado com esse tipo de argumento. Então, vamos olhar aqui. Deus criou o universo. Presta atenção. Deus criou o universo, e dentro do universo Deus criou a Terra. Então aqui nós temos o universo criado por Deus e a Terra criada por Deus. Deus disse ao homem: sujeite a terra, domine a terra. Então Deus tem o universo que ele criou e a terra que ele criou. Se você ler o Salmo 115, verso 16. Se você encontrou, curta esta live. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O homem. Você
Olhando para essa questão, a terra pertence aos homens. Talvez você não tenha percebido as implicações desta afirmação. Existe um planejamento hoje nos Estados Unidos, existe hoje uma proposta nos Estados Unidos de colonizar o planeta Marte. A pergunta que eu faço para você não é se o homem tem conhecimento tecnológico para colonizar Marte. A autoridade da parte de Deus para colonizar Marte? O que você me diz? Sim ou não? O homem tem autoridade da parte de Deus para colonizar o planeta Marte? Sim ou não? Dou-lhe uma. Ele tem autoridade. Dou-lhe três. Se você não respondeu, eu vou responder. Não tem. Ele não tem autoridade para ir para outro planeta. Ele tem somente o planeta Terra. E a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, o planeta Terra, você ganhará o muito. Quem for fiel no pouco, receberá o muito. Se o homem for fiel na terra, eu darei a estrela da manhã. Com isso dizendo que o homem vai receber o universo para governar. Se você for vencedor, eu te darei a estrela da manhã. O homem cai em pecado. O mundo jaz no maligno. E agora, Deus tem um problema nas suas mãos. E o problema é muito grande. Você não tem noção do tamanho do problema que Deus criou para ele. Ele entregou ao homem. O homem é carne. Agora eu pergunto para você, como Deus, que é espírito, vai tomar posse de uma terra que não lhe pertence no sentido em que o domínio ele transferiu? Ele não pode voltar atrás e dizer, agora os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Como é que Deus vai resolver esse problema? João 1,14. O verbo se fez carne. Deus se fez homem. Ou seja, como que Deus resolve o problema? A terra é do homem, os céus do Senhor. A terra caiu, o homem caiu em pecado. O planeta ficou no maligno, o mundo jaz no maligno. O Deus do céu olha para essa situação e diz, como vou resolver? Deus é espírito, o homem é carne. Se faz homem e habita entre nós. E na condição de homem, ele recupera o planeta Terra e as almas que estavam perdidas. Para ele, o Deus do céu, se fazer homem na terra, você concorda que sair da ação? É por isso que a Bíblia diz, o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Porque quem se humilha, faz o que Jesus fez. Ele estava no lugar exaltado. E leia junto comigo, Filipenses, tornando-se em semelhança de homem. Humilha, ele assume a forma de quê? Qual foi a forma que Jesus assumiu quando ele se humilha deixando de ser Deus? Qual é a forma que ele toma ao fazer esse ato de humilhação? Dou-lhe uma. Qual é a forma que ele assume ao fazer esse ato de humilhação? Dou-lhe três.
Você não respondeu, eu respondo. A forma de um servo. Agora, leia isso em câmera lenta. O Deus do céu, Jesus, busca uma forma e assume a forma de servo. Agora que ele está na forma de servo, ele era o soberano, veio para servir, se torna servo. E ao assumir a forma de servo, ele olha para baixo e diz: qual é a criatura que tem a característica de servo? Qual é a criatura que na sua essência... E aí ele encontra o homem. Deus disse: farei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança, e ele vai administrar o planeta Terra. E aí Jesus disse: o homem foi criado por Deus, terra. Eu vou ser um homem. Eu vou ser a imagem de Deus. Eu vou ser. Por isso que aqui diz, na forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E no ventre de Maria, Maria concebeu, sendo virgem, Jesus foi gerado, o Filho de Deus na terra, o Filho do homem. E ali, quando ele se levanta nesse mundo, ele se levanta para ser obediente, continuando sua humilhação até a ressurreição, ele é exaltado novamente. Hebreus, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você encontrou, esteja curtindo. Hebreus, cabia aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas essas coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Jesus se humilhou até a morte de cruz e o Pai o exaltou. E dentro da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pudesse ele provar a morte por toda a humanidade, por todos os homens. E aí, quando nós vamos em Marcos, capítulo 8, versículo 31, se você encontrou, esteja curtindo esta live e considerando junto com você, Marcos 8, 31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos escribas, pelos principais sacerdotes e pelo... Jesus declarou o seu sofrimento. Então, com isso, nós entendemos que ele se humilhou para depois ser exaltado. Capítulo 1, versículo 13. E no meio do candeeiros, semelhante a filho de homem. Talvez você, quando lê Apocalipse capítulo 1, verso 13, e olha no meio do candeeiros um semelhante ao filho do homem, você não tem noção da humilhação que esta frase implica e também da exaltação. O Salmo de número 8 diz que o homem foi feito um pouco. Presta atenção e tenta captar o quadro. Como que eu vou tentar retratar isso para você? Deixe-me dizer uma coisa. Quando você usa uma camisa, eu estou aqui com uma camisa, não tem sentido colocar uma outra camisa em cima dessa.
Quando você usa uma camisa, você excluiu todas as camisas do seu guarda-roupa. Você pode ter a camisa se elas não existissem. E elas não têm função nenhuma, elas não têm valor nenhuma, porque elas não estão no seu corpo. Agora, imagine você, por um momento, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus não tem forma. Ele não tem forma. Ele está no eterno. A gente não consegue conceber o que significa assumir a forma de homem. Ele está abrindo mão daquela condição que do homem é tão gloriosa que alguém que está na Trindade, dentro de Deus, diz: eu ouso assumir a forma de Deus. Vamos tentar explicar de uma outra maneira. Só que quando você se olha no espelho, você pode dizer assim: eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não. Mas quando Deus criou o homem, ele disse: e viu Deus que tudo era muito bom. A maior de todas as glórias, ser Deus, e se humilha para assumir uma forma corpórea do ser humano. Será que, do ponto de vista da expressão corporal, Jesus era o homem mais para buscar o ser humano mais belo da terra do ponto de vista do corpo? Será que Jesus seria este homem? Quando lemos Isaías 53, a resposta é não. E você devia abrir a sua Bíblia para ler você mesmo na Bíblia a descrição corpórea de Jesus. A descrição de Jesus era: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso nenhum. Nós vivemos hoje no mundo em que o corpo é cultuado. Você vai para a academia para melhorar, seja pelas suas próprias mãos, através da sua alimentação, através dos seus exercícios físicos, ou querendo mudar a sua forma por cirurgias desnecessárias, estéticas. E Jesus, ele olha para o ser humano e ele não enxerga o ser humano na sua forma corpórea, mas na sua essencialidade. Ele enxerga o ser humano como a imagem para cumprir um propósito diante de Deus. E ele diz: eu quero ser homem e eu quero ser servo, porque o homem é um servo. Mas que forma corpórea vou te dar? Vai ser será desprezado por causa da sua aparência. Mas por que você quer uma aparência desprezada? Porque ainda assim ele é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. E eu quero me identificar. A forma física. Nem estou falando de outros atributos. Estou falando ignorado pela sua pele, ignorado pelo seu cabelo, ignorado pelo seu corpo, falta de um braço, falta de uma perna, ignorado pela, como é que é a palavra? Pelas suas necessidades, a imagem e semelhança de Deus. E aí o Senhor o coloca
E nós lemos lá em Apocalipse 1:13, exalta o Filho do Homem. Daniel, esse texto fala da glória de Jesus, mas fala da glória que nós vamos ter em Cristo Jesus. Daniel 7:13 diz assim, Daniel 7:13, como filho do homem, as nuvens do céu que vão vir junto com Jesus, é eu e você glorificado. Você consegue se ver vindo com Jesus na glória? Daniel está descrevendo aqui e destacando o Filho do Homem, uma forma humana na eternidade. Pela eternidade. Daniel 7:13 e 14, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se tornou semelhante ao homem, porque o homem foi feito na sua essência para servir o soberano, e ele se humilhou para servir. Mateus, capítulo 16, abra sua Bíblia, e 27 e 28, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Você leu a Bíblia e se encontrou dentro da Bíblia? Porque há uma preocupação tão grande quando falamos da Bíblia, de falar de nós, que às vezes a gente lê um texto da eternidade. Há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Esses anjos somos nós glorificados. Jesus disse, nos céus com ele em corpos glorificados. Você tem noção do que é isto? Olha aonde você mora. Do Donald Trump, Mar del Lago, que casa suntuosa. Mas Trump, na maior da sua glória e com toda a sua riqueza, não vai estar gloriosa. Nós voltaremos com o Filho do Homem na sua glória. Em verdade vos digo que alguns aqui há que aqui se encontra, de maneira nenhuma passarão a morte até ver o Filho do Homem no seu reino. Você espera morrer? Aqui há quem não vai passar pela morte até ver o Filho do Homem no seu reino. Seremos arrebatados e voltaremos com ele. Seremos levados vivos para o céu e voltaremos com ele em glória. Nas Escrituras os textos que foram citados. Compartilhe para que alguém seja desperto e tenha esse mesmo amor pelo Senhor da glória e queira ver o reino de Deus se completar, nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até